Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Falar um pouquinho hoje dessa questão que é muito discutida dentro do trabalho do Petit Lenormand ou do baralho cigano, né? Começar a chamar assim a escola brasileira de baralho cigano e a escola europeia de Petit Lenormand, né? Fica mais interessante para a gente trabalhar. O que é muito discutido muitas vezes é essa questão da mediunidade, da intuição, da incorporação dentro de um processo de leitura de cartomântica. Isso é uma coisa muito brasileira. Na Europa não existia esse processo assim de uma forma tão acentuada como no Brasil. Então o que existia na Europa era a técnica mesmo, a leitura técnica das cartas. Então você aprendia realmente a metodologia de leitura, o que a carta queria dizer, a simbologia dela, como ela estava no contexto, a distância, né? Para a escola europeia a distância é muito importante dentro do método, né, principalmente mesa real, que era o mais utilizado, e assim que você fazia uma boa leitura, não através de um processo de incorporação de mediunidade. Muitas vezes o médium ele não está num dia bom, ele não está num dia que ele esteja realmente conectado para fazer uma leitura. Por isso é muito importante a técnica. Fora que você está estudando para oferecer um trabalho profissional, um trabalho de nível, e para isso você precisa de conhecimento. Você não vai ser só um trabalho mediúnico. Quando você está falando em questão mediúnica, você está falando de uma questão religiosa. Existem pessoas que acreditam na mediunidade e pessoas que não acreditam. Então, quando você está falando que o teu trabalho é de tom mediúnico, intuitivo, você está eliminando dos teus atendimentos uma série de pessoas. Né? A partir do momento que você fala que você tem um trabalho técnico, você tem uma preparação, você tem uma certificação séria dentro daquilo que você está se propondo a fazer, você tem a tua gama de atendimentos aumenta. Eu tenho clientes, por exemplo, que são evangélicos. Eles ainda brincam comigo assim, que o pastor não saiba que eu estou aqui fazendo a consulta. Mas eles vêm fazer consulta, sabe? E saem muito satisfeitos. Então eu não vou interferir com as minhas crenças, a minha forma de ver espiritualidade nas crenças do cliente. O baralho em si, ele não tem uma orientação religiosa. A orientação religiosa é pessoal. Então você pode muito bem trabalhar com baralho cigano, com Petit Lenormand, dentro da escola brasileira, dentro da escola europeia, tanto faz como você vai trabalhar, mas dentro de uma técnica, dentro de um preparo, dentro de um estudo. Existe uma lógica, o baralho ele vai funcionar dentro de uma lógica, ele não vai funcionar conforme a tua intuição do dia. Então uma carta, se um dia para você é aquilo, no dia seguinte ela tem que continuar sendo aquilo. Ela não pode ficar, você não pode ficar mudando o simbolismo dela, o que ela, conforme a tua intuição, senão o baralho para de falar para você. Senão as suas leituras vão ser completamente intuitivas, mediúnicas e não vai ter nada de técnica. E aí você vai errar. Você vai cair nos erros, porque tem dias que a tua intuição, tua mediunidade não vai estar tão afiada. Tá? Então é importante, se você quer realmente fazer um trabalho profissional, é importante realmente você ter um preparo, você ter um estudo. A gente estuda todo dia sobre cartomancia. Todo dia eu estou aqui no livro, eu estou estudando, eu estou fazendo os cursos novos, eu adoro fazer cursos, ver outra pessoa falando sobre as cartas. Né? Apesar de estudar há muitos anos, eu gosto de ver uma pessoa realmente dar um ponto de vista diferente. Muitas vezes aquilo me traz uma abertura, um entendimento que eu não tinha pensado até aquele momento. Então, para mim, eu adoro, volta e meia, estar reciclando meus cursos, estar fazendo curso com pessoas que eu não conheço. Tem vezes que o curso eu não gosto, tem vezes que eu adoro, tem vezes que me acrescenta muitas coisas, visões que eu não tinha pensado. Tá? Então, é muito importante a gente pensar na formação do profissional. Você quer apresentar um trabalho profissional, você tem que ter uma formação profissional dentro do que você está fazendo. E a cartomancia não foge disso. Ela não fica só em uma mediunidade, só em um processo intuitivo. Não, ela tem toda uma técnica, uma tradição, um estudo. Não é à toa que isso existe já há muitos anos na Europa, né? Não só o Lenormand. O Lenormand deve ter mais ou menos uns 200 anos. Ele é baseado na tradição da cartomancia alemã, anterior a ele, inclusive, né? Então, assim, tem história, tem técnica, tem estudos aí em cima. O pessoal ficou pensando nisso 24 horas naquela época. Não tinha televisão, não tinha o que fazer. Então o que eles faziam? Eles ficavam brincando de cartomancia, ficavam entendendo, estudando aquele processo ali. E desenvolveram muitas técnicas interessantes, que vale a pena a gente correr atrás, vale a pena a gente entender, a gente compreender, e são muito eficazes. Tá certo? Um abraço a todos, até.